Feira 27 de fevereiro, começando nossa reflexão no Evangelho. Hoje vamos seguir aqui com uma programação especial, né, que foi um combinado com a turma, de falarmos sobre bônus hora, porque nós falamos sobre isso na quinta-feira e aí finalizaríamos esse assunto, essa temática do livro Nosso Lar na sexta. Mas infelizmente sexta eu não pude estar, então hoje a gente continua aqui para encerrar esse assunto que foi muito valioso, né? Levantou muita ânsia de entender mais profundamente. Bom dia, amor, eu tô melhor sim, graças a Deus. Sexta-feira passei o dia super bem, sem dor. E agora só cuidando aqui do que eu coloco na minha boca para não queimar meu estômago. Amores. Então, começando nossa reflexão de hoje e recebendo aqui a turmíssima amada Emily Feroldi, querida, bom dia. Bom dia, Kika, querida. Bom dia, amor. Reizinho, Dridrica Venag, bom dia, amor. Ai, graças a Deus, tô bem melhor. Obrigada pelo carinho. Fiquei tão bem graças às vibrações. Obrigada. Anivaldinha, querida. Luquinha Sarte, Rogerinho Galera, Leonor Belúcio, uhul, bom dia, turmíssima, bom dia a todos, uma semana abençoada para nós todos, meu amor. Gleicinha, Milena Poletti, Eduardo, bom dia, Edinha, bom dia. Bom dia, meus tesouros. O primeiro pensamento a Jesus. Que Jesus nos envolva, nos conduza. Que Jesus seja sentido, vivido e ao longo de todo dia possamos sustentá-lo em nosso íntimo, em nossas decisões, em nossa vida. Não existe vida abundante sem Jesus. Que saibamos perceber isso e minimizar o impacto das durezas da vida, para que a gente possa construir valores na alma e vivenciar aí as nossas relações, as nossas necessidades, os nossos compromissos com a abundância que Jesus nos trouxe. Obrigada, Senhor, muito obrigada por este momento que se inicia. Que assim seja. Que assim seja, meus amores. Rose, querida. Tealine Barbosa, bom dia, meu amor. Bom dia, Mari. Bom dia, Dani Buozzi, e bom dia pro Emilinho. Eu não consegui te dar um abraço quinta-feira. Então um abração, Emilinho, querido. Cleuzinha, amor, Gilson, Ana Paula, Pati, amores que estão chegando, estamos começando o nosso evangelho e hoje vamos falar de bônus hora. Bônus hora é aquele negócio assim, todo mundo sabe o que é, só que a hora que a gente vai lá na essência, a hora que a gente busca a profundidade do que representa bônus hora, a gente fala, nossa, eu não sei bem não, né? Então bônus hora é uma... Bom dia, Darinho, sumidinho! Que bom que você tá aqui! A hora que a gente alcança tudo que ele representa sem as viciações mentais, né, que geram uma interpretação distorcida.
Porque senão a gente fica naquele viés cognitivo e achando, né, que é sempre a mesma coisa. Então bônus hora explica. E às vezes o nosso raciocínio tá raso, né? A gente está com alguns conceitos equivocados muito naturais aqui da nossa existência corpórea, porque é o que a dona Laura vai falar aqui. Na matéria, na Terra, estando encarnados, a gente tem uma série de distorções de entendimento, né? A gente tem um pensamento muito concreto, muito avaliativo de uma conjuntura social, econômica. Por exemplo, quantas pessoas não questionam, não duvidam da existência de Deus por vivermos num mundo tão difícil? Ontem eu estava vendo um filme e aí... Bom dia tia Soninha, abençoada semana. Ontem eu estava vendo um filme e aí um sujeito perguntou pro outro: você acredita em Deus? Aí o sujeito que foi perguntado respondeu assim: eu fui pro Vietnã. Eu vi o Holocausto. Você acha que eu acredito em Deus? Então, era filme, né? Mas olha que onde está a ideia humana da existência de Deus. Então, compreender em profundidade, distendendo a nossa visão deste mundo de provas e expiações que a gente ainda vive, e alcançando com mais propriedade o que representa essa moeda bônus hora. Então, começando aqui, a primeira coisa que ela vai falar, que o André Luiz pergunta, bônus hora, é algum material, algum metal, não material, algum metal amoedado? Então assim, imagina uma moedinha que a gente vê, né? Pega uma moedona de R$1. Bônus hora é isso? É esse metal? E ela vai responder: não propriamente moeda, mas uma ficha de serviço. E aqui a gente precisa começar agora a quebrar alguns conceitos, romper alguns paradigmas, porque senão a gente não vai alcançar tudo que é bônus hora. A gente fica muito engessado no 1 para 1, né? Eu fiz por merecer, então agora eu tenho. E a gente precisa de estender esse entendimento para bônus hora. Então ela começa assim: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. E aí ele questiona: aquisitivo? Então a gente precisa dar uma paradinha aqui. O que é este valor aquisitivo? A gente precisa diferenciar aqui o que é ganho de 1 para 1 do que é ficha de serviço. Essa é a base do nosso entendimento para alcançar a escala de crescimento. Porque bônus hora a gente conta de degrau em degrau até a gente criar asas. Quando a gente cria asas, a gente não conta mais degrau a degrau, porque aí nós aprendemos a voar. Quem voa não conta degrau. Então o bônus hora é essa ferramenta de impulso ao crescimento. Dois conceitos da Terra:
que a dona Laura vai citar. André, você tá com a cabeça muito na terra. Uma coisa é uma moeda concreta. Uma outra coisa é a noção de valor daquela moeda. Na terra, a gente fica muito no conceito de moeda. E o segunda distorção da terra é a noção de justiça limitada. Quando a gente pensa em mundo terrestre, a gente está aqui avaliando o olho por olho ainda, né? Uma justiça de bateu, levou, causa e efeito, olho por olho, dente por dente. Então esse nosso engessamento de entendimento precisa ser vencido para que a gente pare de fazer continha de 1 hora por uma moeda e alcance o valor por trás de 1 hora. O valor por trás disso tudo. Bom dia, turmíssima que tá chegando! Bom dia, bom dia, bom dia! Então, amores, vamos pensar aqui, só para dar mais alguns exemplos, para a gente dilatar esse entendimento. Vamos pensar assim, quando você dá uma esmola na rua, você tá lá parado com o carro no sinal, alguém vem e pede dinheiro. Você pode dar aquele dinheiro naquela contrariedade, naquele julgamento, falar, isso não tá certo, por que o cara não tá trabalhando, às vezes um cara fortão, e por que ele não... Enfim, eu posso dar a moedinha pro sujeito com uma série de pensamentos de antagonismo, ou eu posso dar essa mesma moedinha com um sentimento de compaixão. Judiação, tadinho desse sujeito, ele podia estar trabalhando, ele está desperdiçando o seu vigor físico pedindo na rua. Isso vai lhe custar caro 1 hora, meu Deus, abençoe esse irmão. E aí eu vou lá e dou a mesma moedinha. Tem diferença? Tem diferença? Eu dei uma moeda com qual... Isso aí. Bom dia, Dani Pereira! Sim, Kika, o A mais de proativo na caridade. É aí que a gente precisa pensar, precisa sair daquela caixinha de 1 para 1, de justiça seca, engessada. A gente precisa sair daqui pra gente dilatar o entendimento e aprender a pensar com asas e não subindo degrauzinho, apenas. Porque a gente pode começar subindo degrauzinho e depois criar asas, mas a gente precisa saber para onde a gente está indo. Bom dia, Edinho! Então, amores, então se eu dou uma moeda com raiva, com braveza ou com compaixão, é a mesma moeda, mas tem valores diferentes. Se eu me calo diante de uma ofensa, olha esse exemplo também é doído. Se eu me calo diante de uma ofensa porque eu não posso responder, porque o sujeito é meu chefe, é superior, é mais forte que eu, se eu me calo por não poder responder, é muito diferente de quando... Mas eu tô aqui, olha, com aquela energia. É muito diferente essa energia do que se eu me calo diante de uma ofensa por paciência, por perdão, por compreensão. É muito diferente. Então, isso daqui é só pra gente vencer o raciocínio concreto de 1 por 1. 1 por 1 eu posso fazer horrores e acumular créditos
amoedados. Acumulei merecimento, mas não valor. Mas não valor. Vixe, acontece direto no casamento. Gente, é por isso que é importante entender. Porque senão a gente tá fazendo como o Divaldo sabiamente. Eu amo essa frase do Divaldo, porque esclarece muito a nossa posição. Tem um monte de espírita indo pro umbral pela porta do céu. Tem um monte de espírita fazendo caridade e achando que está crescendo em valor. Não está. Está crescendo em moeda, em elemento amoedado. É muito diferente de crescer em valor. Então eu sou aquela pessoa que vou no centro, faço caridade, pode contar comigo. Mas, estando lá, eu sou carrasca, eu sou briguenta, eu sou mandona, eu sou mal-humorada. Eu acho que todo mundo tem que cumprir a função ali, cumprir a execução com maestria. Eu não tenho paciência com nada. Qual tem mais valor? Percebem a diferença? Fazer por fazer, a pessoa está fazendo, mas ela pode estar indo, ela está sustentando o inferno psíquico dela, ela está indo para o umbral pela porta da caridade. Ela é inevitável o período no umbral para equalizar as suas forças, equilibrar o seu emocional, descontaminar-se da matéria de mundo. Então, é essa diferença aqui que a Dona Laura quer explicar para o André Luiz. Desse valor aquisitivo. Uma coisa é 1 por 1. Outra coisa é o valor aquisitivo daquilo que eu estou entregando e não recebendo. Vocês estão comigo? Não faz um maior sentido isso? Vamos pensar no óbolo da viúva. O óbolo da viúva estava lá, na porta do templo, todo mundo entregando moedinhas e tesouros ao templo. Aí vai lá uma viúva, abre a carteira escassa dela, que não tem quase nada, e tira o pouquinho que ela tem. Aí os apóstolos, tudo ali com Jesus, conta Humberto de Campos, os apóstolos, tudo ali com Jesus, fala assim: mestre, olha lá, coitada, ela não deu nada, olha lá, Senhor, o outro deu 1000 pratas, o outro deu tesouros, quer dizer, ela não deu nada. E Jesus: em verdade vos digo, ela foi a que mais contribuiu. Então, este é o valor do bônus hora. Uma coisa é o que a gente... Ótimo, total sentido, Ju! Total sentido, Pati! Gleicinha! Sim, perfeito, tia Soninha, com todas as leis divinas. Porque casa. Se teve dissonância, se falar, ai não faz sentido isso, nós que não entendemos. Né? Peraí, vamos rever aqui, vamos encontrar onde a gente perdeu a ideia, porque faz total sentido com todas as leis divinas. E, então era isso que eu queria passar, esse primeiro conceito aqui de valor aquisitivo, que acredito tenha ficado claro, né? Vamos seguir. Ela vai contar agora que em nosso lar todos cooperam e todos usufruem. Todos cooperam e todos usufruem. Então, roupa e pão, todo mundo ganha. Então você tá lá, você ou está sendo assistido ou está sendo convidado a trabalhar ou já está operante. Todos usufruem
deste benefício. Todos têm veste e alimento. Todos ganham isso. No entanto, a gente precisa, ela vai aqui agora diferenciar quem faz mais e quem faz menos. Ai, mas é injusto, porque às vezes a pessoa faz menos porque pode menos. Exatamente. A gente trabalha dentro do talento que nos foi concedido até aquele momento. Só que a sua entrega, a qualidade da sua entrega é avaliada pela intensidade do seu desempenho. Então, o ocioso é diferente do operário dedicado. Que nós vamos ver casos aqui ao longo do livro. O operário dedicado, ele pode escolher, o operário dedicado pode escolher o que mais lhe pareça conveniente para atuar. Então ele escolhe lazer, ele escolhe a roupa que veste, ele escolhe as companhias dele. O ocioso não. O ocioso está restrito a um menor benefício. O ocioso vai vestir-se, vai alimentar-se, vai desfrutar de um lazer nos parques das instituições, mas ele não pode, por exemplo, gozar de um benefício de vou visitar meu parente na terra, porque ele não está operando por merecer. Ele não está juntando créditos amoedados e nem equilibrando as suas forças interiores, mentais, emocionais, espirituais, energéticas. Ele não está neste tipo de desempenho. Então tem uma diferença. Bônus hora é igual para todo mundo? Sim, mas ele é relativo ao desempenho. Olha como é profundo isso, porque não é aquela coisa de você trabalhou, então você tem direitos iguais. Vamos ler aqui, olha, pra gente ir entendendo, que depois vou entrar numa parte ali mais desafiadora. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Essa frase aqui eu achei fantástica, porque ela define a diferença entre o que a gente quantifica e o que a gente qualifica. Tem um pacote básico para todos e somente os bons trabalhadores usufruem de pacotes diferenciados. Exato. Qual a diferenciação deste pacote? É relativa à possibilidade de cada um. Relativa à possibilidade. Tem um caso lá no livro Sexo e Destino, de uma senhora que já estava ali há alguns anos na colônia espiritual, em nosso lar, se recuperando, e ela queria muito visitar os parentes na terra. E o pessoal não deixava, e segurando, e sempre ali com alguma desculpa, alguma alternativa para ela. E até uma hora que não deu mais. Ela passou anos esperando visitar o pessoal na terra. E os mentores de lá não estavam deixando. Por quê? Depois, quando ela pôde visitar, é que a gente entendeu. Quando ela veio visitar o pessoal dela na terra, ela enlouqueceu.
ela tomou contato ali com a casa dela abandonada, os cristais dela, né? A família dela toda desgringolada, e ela enlouqueceu. Ou seja, eles estavam segurando ela lá em cima, não apenas para ela juntar uma moeda que a favorecesse esse benefício. Não era para isso. Não era a moeda o diferencial, era a sua condição íntima de equilíbrio que era o diferencial. Então, olha como isso é calculado nessa moeda chamada bônus hora. Então, você quer fazer tal coisa? Ah, eu quero. Não, mas você não tem bônus hora ainda para ter tal benefício. Ai, mas então eu vou. O que eu tenho que fazer para juntar tal benefício? Você pode trabalhar, deixa eu ler o que a Kika falou aqui antes, sem bônus hora, de acordo com seu desempenho na caridade. Sim, Kika, o bônus hora varia de acordo com a nossa qualidade de entrega, com o nosso ajuste íntimo, né? Que fica claro com esse exemplo do livro Sexo e Destino. Ela não estava pronta, mas era ali uma pessoa que estava, né, num serviço operário já razoável, mas ainda não tinha adquirido aquela condição, aquele plus a mais. Então o pessoal estava segurando até ela ter mais condição, até que chegou uma hora que não teve jeito, né? Precisaram liberaram e ela enlouqueceu. Ela não voltou para a colônia espiritual, ela ficou desajustada, apegada à casa. Então, como é que eu faço para me equilibrar? Vamos pensar em subir a escada. Como é que eu faço para me equilibrar? Não, como é que eu faço para me beneficiar de algo que eu queira? Vamos juntar moeda. Vamos juntar moeda. Bom dia, Jô, mas há tempo, amor. Sim, Kika, é essa a questão. É essa a questão. O que é que eu estou aprendendo enquanto eu trabalho? O que é que eu estou aprendendo enquanto eu trabalho? Né? Não é só a caridade, não é só a troca de crédito, né? Eu dei, então agora eu ganhei um crédito. Não, o que eu aprendi com o que eu dei e com o que eu juntei? O que eu aprendi? Qual a diferença que faz aqui dentro de mim? Então, juntar, a dona Laura explica, olha, André, a gente pode trabalhar 6 dias na semana, 8 horas por dia. Nós ainda podemos fazer 4 horas de esforço extra, fora as 8. 4 horas diárias de esforço extra. Isso dá um rendimento de até 288 horas por mês. Que eu junto as horas da cota normal e junto as que eu posso fazer a mais. Então eu posso juntar até 288. Só que tem ainda os trabalhos sacrificiais. Estes são dobrados ou até triplicados o valor. Então, o que eu posso juntar de moeda? Posso juntar X moeda. Com essa X moeda, o que é que eu agreguei de valor interior? Isso daqui vai na ficha de serviço, porque moeda é valor engessado. Uma ficha de serviço é valor dilatado. Então, não é a moeda que conta, é a sua ficha de serviço que importa, né? É o que ela fala aqui, tudo é relativo, tudo é relativo. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. A maioria dos homens encarnados
está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Então, olha como ela se refere aqui a nós enquanto a gente faz caridade. Se a gente fizer caridade, gente, tem um caso, eu gosto muito desse caso porque é uma importante reflexão. Há muitos anos atrás, tinha um rapaz no centro, já era um senhor. Eu era pequena e ele um dia chegou com uma sabe aquelas, como é que chama? Antigamente usava muito aqueles bronzes, né? Aquelas plaquetas de bronze, de honra ao mérito. Ele fez uma plaqueta dessa para ele mesmo, contando ali, tinha contado quantos litros de leite ele tinha entregado, quantos pães, quantos sacos de arroz, tudo que ele tinha entregado estava ali, naquela plaqueta que ele se deu. Ele mandou confeccionar e se deu. E aí ele foi lá, eu era pequena, e ele foi lá no Ailuz e mostrou pro meu pai. Olha, professor, olha aqui, meu bônus hora, meu crédito espiritual. E meu pai olhou para aquilo e falou, nossa, que bacana. E é a hora que é uma grande reflexão isso. É uma grande reflexão. A pessoa estava fazendo conta de degrau? A pessoa estava fazendo conta de moedinha? E o valor? E o óbolo da viúva fica onde nessa? A viúva entregou uma moedinha de 10 centavos, mas era tudo que ela tinha. Quem deu mais? Quem deu 300 mil litros de leite e depois anotou lá e pendurou na parede? Ou quem deu 10 centavos porque era tudo que tinha? Esse é o óbolo da viúva. Bônus hora encaixa exatamente aqui. O Gilson falando, ainda bem que tem uma memória péssima. Boa, querido. Não vamos fazer conta. Então, amores, todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Aí você fala, ai Carla, então o que eu tô fazendo de caridade aqui não vale nada? E eu quero essa resposta sua. Você acha que o que você tá fazendo de caridade aqui vai te dar uma mansão no céu? Nossa, eu vou chegar lá e vou ter uma mansão, porque olha a minha placa de bronze. É aqui que a gente precisa entender, gente. É aqui que a gente precisa entender. O que é que eu estou somando a minha ficha de serviço? Não é o que eu estou computando um por um. Eu posso estar fazendo um monte de caridade e isso está sendo muito bom para mim. Tá me dando merecimento para ter o amparo da providência. Mas o amparo da providência não dispensa o meu esforço de transformação íntima. É aqui o território de ação. É aqui que eu tenho que mexer. É aqui que o valor acontece. É aqui onde eu estou verdadeiramente protegida das consequências posteriores. Plafit, plafit. Querida. Plafit, plafit. Então, amores, percebem a diferença? Percebem que a gente precisa quebrar paradigmas de entendimento e parar de ficar em continha de um para um. Poxa, meu Deus, eu mereço uma vida melhor. Poxa, meu Deus, isso não podia estar acontecendo comigo. Eu faço tanta caridade. Meu amor, a gente não sabe da nossa ficha anterior.
Vamos fazer agora que nem aquela prece do Emanuel. Vamos trabalhar sem contar horas. Vamos ajudar sem cobrar retorno. Vamos entregar sem perguntar até quando. É isso que é esse o diferencial desse nosso momento. É esse o atenuante dos espinhos que nos chegam. Essa transformação interior. Porque esse espinho não vai ser livrado completamente porque eu tô fazendo caridade. Ele vai ser atenuado. Conhecem aquela história do sujeito que vinha, ele tinha sido um feitor de escravos, então ele tinha contaminado, o braço dele estava contaminado por substâncias deletérias no perispírito. Então ele ia se libertar daquela carga negativa no braço perispiritual, no resgate reencarnatório, onde ele teria que perder este braço em campo de trabalho. Então ele já estava numa regeneração lá no além, reencarnou. Era um sujeito muito bonzinho, muito trabalhador, atuante na caridade, muito bonzinho, muito querido, fazendo grandes progressos espirituais, mas ele tinha um karma, ele ia perder o braço. À medida que ele foi fazendo caridade e se transformando, ele não estava fazendo continha 1 mais 1, ele estava gerando valor interior. À medida que ele gerava valor interior, a descontaminação do braço foi acontecendo. Olha que linda essa história. A descontaminação do braço foi acontecendo, o braço perispiritual dele foi sendo limpo na caridade. E aí, na execução do karma, lá com seus perto de 50 anos, na execução do karma, ao invés de perder o braço, ele perdeu só um dedo. E todo mundo chocou. Todo mundo chocou. Falou, mas como? Cadê a justiça de Deus? O sujeito é tão bonzinho, coitadinho, não podia ter acontecido isso com ele. Não com ele. Meu Deus, cadê Deus? Cadê a justiça? Gente, a justiça estava ali, oculta, a gente não enxerga, mas ela estava. Porque da lei é natural. O processo de crescimento, de valor íntimo, de iluminação íntima, já foi liberando o braço dele, mas tinha a execução do karma. Ele perdeu o dedo e se libertou, voltou para o lado de lá liberto. E aí, olha a grandeza disso quando a gente pensa em bônus hora. Onde que está o valor do bônus hora? No um por um? Não. Pode ser 1 por muito mais. Depende da sua qualidade de entrega. O óbolo da viúva não valeu só 10 centavos. O óbolo da viúva valeu milhões em espírito. Percebem a diferença do que é fazer continha? A Kika aqui, o Kika, nossa, essa lição é maravilhosa, como abre nossa mente em todos os sentidos, trabalho, casamento, filhos, exatamente, Kika, abre muito a lição, abre muito a nossa mente, porque a gente fica naquela coisa de, por exemplo, o filho, poxa, mas eu dou eu estou entregando tão bons exemplos aos meus filhos. Como que eles fazem isso? Opa.
Opa, 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 o que você está entrando não é continha, não. O que você está entregando para eles é valor de alma que está lá, impregnado no espírito. Espera que o tempo faz aquilo desabrochar. Ai, Carla, mas ele tinha que responder já com mais... Não, ele não tinha. A pessoa cultiva dentro do território do coração que possui. O nosso objetivo existencial reencarnatório não é ficar esperando resultados. Isso é com Deus. Isso é com Deus. O nosso objetivo reencarnatório é fazer uma boa plantação. É ser um bom semeador. Sem ficar esperando o resultado disso. Ah, eu fiz, então agora eu quero ver brotar. Pode ser que você não veja. Calma, confia. Porque a ficha de serviço sua é uma. A ficha de serviço do outro é outra. Precisa ser respeitada. Então é uma baita de uma lição isso nos nossos relacionamentos. Filho, marido, pais, irmãos, né? Com todas as pessoas à nossa volta, a gente tem aqui, olha, aquela coisa de, nossa, eu tô fazendo bem, eu espero o bem de volta. Pode ser que você não encontre o bem de volta. Você não sabe. Você não sabe o que tá na ficha do outro, você não sabe o que tá na tua ficha. Vamos fazer o bem entendendo que essa contagem não é quantitativa, ela é qualitativa. O Mário, Maria Rosimeire Dias. Érica, se você soubesse a dor que estou no braço faz 2 semanas. Pois é, meu amor. Pois é, o que que tá acontecendo ali? Né? Que lição, né, Pati? A tia Soninha falou assim, a nossa meta é o nosso progresso espiritual. Exatamente. É progresso espiritual e não progresso em matemática. Tenho tantas horas trabalhadas a serviço do bem. Beleza. Vai lá na sua ficha de serviço. Trabalhou no bem. Abre uma chave. Aprendeu o quê? Ele cresceu em paciência? Ele cresceu em humildade? Ele cresceu em parar de esperar a coisa dos outros? Diminuir a expectativa, o rigor nas relações? Ele cresceu nisso? Então, gente, o crescimento em bônus hora nos pede um crescimento em entendimento, em responsabilidade, sem imediatismo, Edinho, sem imediatismo. É exatamente isso, porque a gente não... Que nem essa história do livro Sexo e Destino. A moça estava cobrando os créditos que ela tinha. Peraí, eu tenho direito de ir lá visitar meus parentes. Direito tem, mas tem condições? Não tinha. Não tinha. Então, gente, esse valor com que a gente cresce é o fundamental. Gente, eu falei tudo aqui o que eu precisava, né? Fui falando. Aí ela fala assim, tem uma frase que ela fala assim: as aquisições fundamentais constituem de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, estendendo as possibilidades. Nesse prisma, André, assiduidade e dedicação representam quase tudo. Então é aquela hora que a gente pergunta, né? Que a gente vive falando aqui. Eu preciso ser espírito perfeito? Eu preciso ser santa para fazer o bem? Eu preciso ser santa para ter paciência, compreensão, humildade?
Não, eu preciso ter esforço, dedicação, empenho, disciplina da linha do bem. É isso que ela fala aqui, assiduidade e dedicação. Mantenha-se nessa constância do bem. O bem precisa ser trabalhado dentro de nós e não para resolver o mundo. E não para fazer avaliações críticas de mundo. Ah, isso eu não acho certo. Você não tem que achar nada. Você tem que entregar o seu melhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. Entregar o nosso melhor. Nós não fomos convidados a ser ovelha no paraíso. Nós somos convidados a ser ovelha no meio dos lobos. Vai lá e seja ovelha. Entregue a sua paciência, o seu perdão, a sua tolerância, a sua humildade. Entregue os seus valores em crescimento, em expansão. Sim, sem imediatismo e com paciência, né, Kika? Boa reflexão para colocar no nosso dia a dia, não é, Anivaldinha? Então, amores, é isso. Para finalizar, e os problemas de herança? Herança, que ficou faltando falar isso. Herança, ninguém herda moeda que você adquiriu com serviço. Por quê? Porque a aquisição é sempre para dentro, não é para fora. Ninguém herda moeda. A moeda retorna. Então a dona Laura, ela tinha 3.000 em bônus hora, que retornaria ao patrimônio coletivo. Mas a sua ficha de serviço a possibilitava de trabalhar pelos seus. Então eu tenho 3.000, eu não posso deixar de herança para minha filha que está desencarnando, que está voltando para cá. Eu não posso deixar para ela de herança, mas eu posso, pela minha ficha de serviço, beneficiá-la com um encaminhamento. Percebem a diferença do que é comprar e do que é ter possibilidade de entrega? Do que é somar na conta e do que é ter respeito, consideração, valores, admiração. Uma pessoa que apresenta uma ficha de serviço bonita, ela ganha na hora aquela admiração, aquele respeito de uma outra. Porque diante de um pedido dela, ainda que ela não tenha méritos, créditos amoedados para um determinado pedido, o seu supervisor faz essa concessão de avaliar possibilidades. Gente, não tem falha, é divino. Então é isso, amores. Vamos encerrar nossa reflexão e agradecer a Jesus esse momento tão valioso, tão motivador, né, da nossa atenção, do nosso interesse, do nosso ensejo de melhor entrega e maior tranquilidade em relação às ocorrências da nossa vida, as ocorrências desse mundo. Então é isso, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esta reflexão, por mais este dia onde estivemos reunidos em Teu nome, aprimorando o nosso entendimento, motivando o nosso crescimento moral, a nossa sensibilidade, a nossa humildade. Senhor, as relações na nossa vida, as lutas deste mundo nos chegam para que tenhamos exercício de bondade, exercício de valores sendo crescidos em nosso íntimo. E assim, Senhor, desejamos receber os desafios, os obstáculos, com o entendimento do trabalhador que confia no seu mestre, com o entendimento do aluno que está sentado na sala de aula para aprimorar
seu conhecimento. Meu Jesus, ajuda-nos a ser bons instrumentos da tua seara divina neste mundo, com dedicação, com boa vontade, com assiduidade. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre, a caminharmos contigo. Muito obrigada, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus amores. Que assim seja, Campos Neire. Uma semana abençoada para nós, meu amor. Jô, querida. Que assim seja, amor. Kika, minha irmã, que assim seja. Gilson, querido, que bom que você ficou aí até agora. Uhul. Anivaldinha, irmã amada. Darim, querido. Uhul. Pati, amor. Valeu, turmíssima. Excelente semana para nós, excelente dia. Que a gente esteja com a nossa atenção a postos para melhor qualidade de entrega, aonde estivermos. Reizinho querido, tia Soninha, gratidão, meu amor. Obrigada, tia Soninha, bênçãos a todos, lindeza. Rose querida, gratidão. Muita disposição e sabedoria, Gleicinha, para nós todos. Yes. Valeu, meus amores, um super beijo, até amanhã. Seguimos amanhã com a nossa terapêutica da Joana de Ângeles. Beijo, amores. Tchau, tchau. Tchau, Mari, querida. Beijo. Tchau, Edinho, meu irmão. Tchau, tchau, turmíssima. Que bom, a turma ficou aí. Delícia. Tchau, tchau, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Nivaldinha.